Saiu uma atualização recente no próprio YouTube, onde basicamente eles vão dificultar a sua monetização a partir de 2027. E essa notícia para canais pequenos que estão começando ou para quem ainda não monetizou é simplesmente a pior possível, pois se já era difícil atingir a monetização completa preenchendo os requisitos do YouTube atualmente, imagina como vai ser com essa nova regra que começa a valer ano que vem. Isso significa que em um longo ou curto prazo a quantidade de criadores de conteúdo poderá diminuir consideravelmente, pois pensa bem, o YouTube já paga pouco pelo AdSense, a plataforma por várias vezes é injusta com suas punições aos seus usuários, e em questão de engajamento e algoritmo é sempre tudo muito vago, as coisas funcionam para uns e não funcionam para outros, ou não acontecem para outros simplesmente. Parece que a cada nova atualização, nova nota, a intenção do YouTube é desmotivar os seus criadores de conteúdo a permanecerem na plataforma, ou até mesmo de começarem, o que me faz pensar que pode ser que o YouTube já tenha os seus preferidos ou aqueles que eles consideram mais rentáveis e tentem diminuir o máximo possível de criadores de conteúdo com o tempo, justamente para pagar mais para esses poucos privilegiados que sobrarem, ou que eles determinarem que mereçam continuar sendo beneficiados de certa forma. Uma dura lição que aprendi ao estar criando conteúdo no YouTube é que eles não estão nem aí basicamente para os canais pequenos ou de pouca relevância. A única situação em que eles vão voltar os olhos para canais menores é quando tiver algum problema com as diretrizes da comunidade ou em strikes de forma injusta, muitas vezes usados e aplicados de forma abusiva, sendo pelo próprio YouTube ou de outras pessoas de má fé, por conta de um erro no próprio YouTube, ao notificar quase que aleatoriamente usuários por estar usando supostos conteúdos sem uma suposta permissão. Um exemplo bizarro que acontece comigo e que outros criadores de conteúdo também já me relataram é de quando você recebe uma notificação de alguém usando o seu conteúdo e quando você vai ver lá, muitas vezes é um conteúdo que nem é seu, é às vezes um trecho de gameplay de uma franquia ou um trailer de algum filme, é simplesmente bizarro. E com isso, muita gente mal intencionada usa desse artifício para aplicar strikes e denúncias de forma maldosa e inconsequente, assim gerando vários pedidos de strikes que simplesmente saíram a troco de nada. E o YouTube simplesmente aceita isso e muitas vezes aplica o strike. Isso é só um dos vários episódios de estresse que o criador de conteúdo pequeno tem que passar pela plataforma, sem falar das censuras veladas e várias regras inúteis e sem sentido, como copyright ao usar imagens e trechos de filmes ou trailers, ou trechos de música, o que torna o processo de criação de conteúdo ainda mais maçante e cansativo, e muitas vezes estressante, pois muitas vezes temos que quebrar a cabeça para não cair no copyright por causa de 5 segundos de música, ou de trecho de filme, ou dependendo do vídeo teria que ser necessário de usar em alguns contextos. Muitas vezes por qualquer coisinha eles derrubam sua monetização, deixando o famoso símbolo amarelo no vídeo, por motivos toscos e bobos. Você perde dinheiro porque eles simplesmente acham que o vídeo não é adequado para o público geral e a plataforma, e o que eles acham que não fere as diretrizes da comunidade, eles simplesmente deixam no ar e sequer cortam a monetização. Tem vários vídeos que, se for pela lógica que eles geralmente alegam quando barram nossos vídeos, nem deveriam estar circulando pela plataforma, como anúncio de cassinos, soft porn e outras coisas ainda mais pesadas. Ou seja, a regra vale para uns e passa batido para outros. Essas regras muito vagas e subjetivas tornam o ambiente entre criador de conteúdo e a plataforma inviáveis. Eu tenho visto alguns canais também passando pano para essa nova política do YouTube e só entra na minha cabeça de que quem passa pano é quem realmente já é beneficiado pelo YouTube ou quem já está ganhando muito dinheiro com isso, porque podemos dizer que em uma época não tão distante era bem mais tranquilo ser um criador de conteúdo no YouTube e relativamente mais flexível o processo de monetização. Eu imagino como muita gente deve ter ficado desanimada com isso, pois eu também tenho outros canais que eu gostaria de monetizar, mas com o algoritmo na prática sendo mais confuso do que segue um tiroteio, é bem mais difícil de atingir as atuais 4.000 horas de views, como um dos requisitos de monetização. Se o algoritmo te sabota muitas vezes com a desculpa de que não sabe do que se trata o seu conteúdo, tentando te fazer acreditar de que você não foi claro quanto ao tipo de público que queria atingir, como eles esperam que em breve muita gente não desanime e abandone de vez o YouTube para criar conteúdo. Eu realmente não sei o que pode de fato acontecer daqui para frente, mas uma coisa eu posso ter certeza, o cenário dentro do YouTube vai ficar bem mais complicado e chato em relação aos criadores de conteúdo. A tendência é ter mais regras rígidas, que as punições em relação às diretrizes da comunidade sejam mais severas e que principalmente eles continuem focando em shorts, o que para mim é um erro. Mas como eles têm outras concorrentes, o YouTube também vai procurar nos próximos anos monopolizar os vídeos curtos. Bom, enfim, acho que o vídeo já ficou bem longo, não sei, mas comenta aí o que você acha disso tudo. Se você tiver canal, gostaria de saber também o que você vai fazer quando isso acontecer. Vai tentar alguma solução, migrar para outra plataforma,
parar com o canal? Deixa aí o comentário que eu quero saber.